bom que a gente pode falar, né? O Guima é. O Guima é. Obrigado. O Guima tem aqueles momentos de fúria, mas depois ele se acalma e aí ele volta a ser o que ele é. Um cara super do bem, cara íntegro, correto, um cara leal, fiel. Numa coisa a gente é meio parecido, a gente sofre um pouco às vezes com às vezes maldade, essas coisas assim. Mas às vezes a gente abstrai também, com o tempo a gente vai aprendendo a abstrair algumas coisas também. Se ligar que não adianta sofrer. O que anda me tirando a paciência ultimamente é burrice, mas burrice mesmo, assim, sabe? Burrice na acepção da palavra e do burro, né? É porque tem, mas também tem que aprender a lidar com mais calma com isso. A gente vai aprendendo. Vai aprendendo com o tempo. Sabe que vocês estavam falando aí de divulgação de figura pública, etc. Tem várias coisas aí que são coisas que a gente também vai entendendo com novas regulações, novos regulamentos, etc. Né? Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é algo que é muito importante, viu? Ela é muito importante porque os dados, a gente às vezes não toma conta dos nossos dados, quando vê a gente está colocando nossos dados para qualquer um, né? Ainda mais nesse mundo virtual, onde podem te hackear. Esses tempos eu fui entrar num site e eles pediram do nada, assim, para continuar, aperte, prosseguir com cookie. Agora tem todos os sites, tem cookies, né? Sim. Que é para autenticar. E tem ali, você deseja notificações, permitir. Eu não permito nenhuma notificação, não quero notificação. Odeio coisa pingando na minha tela, deixa que eu vou atrás. Né? Mas aí um outro, digite seu CPF para prosseguir. Não é assim, as coisas não são assim. A gente está diante de um momento onde as pessoas fazem o que querem com seus dados. Sim. Tem gente presa injustamente, Zé. Tem bandido que usa teus dados, daqui a pouco bate a polícia com os teus dados e vai preso, imagina. Isso pode passa. acontecer, Qualquer né? qualquer farmácia que tu vai estão te pedindo CPF para um suposto cadastro, não sei o quê. Ô, Magno. Mas o problema é a internet, cara, onde tu tá preenchendo não sei pra quem, sabe? E no mundo que é muito online, tu tá preenchendo pra quem? Pra onde vão esses dados que tu preenche em alguns sites? Eu não tô mais por essas não, viu? Não tô. É o que o Carlos Guimarães está dizendo, é importante. Esse não é o assunto, a gente trata de futebol, mas essas coisas passam também pelo mundo da bola. Controlar dados é essencial. Ontem ainda estava tratando de um processo lá acho que de Manaus, não me lembro agora se deu o caso em Manaus ou em Roraima. Eu trabalho naqueles dois estados lá. A pessoa vendeu um carro para outro e não chegou a fazer a transferência, porque quem faz a transferência é o adquirente, não é o vendedor, né? Os dois. Os dois têm que assinar. Assinam, tá? Mas o outro fica encarregado. O que compra fica encarregado de fazer ou promover perante o órgão de trânsito a troca. Sim, para fazer a vistoria. E o cara se encolheu, não trocou, foi lá, deu um acidente, matou uma pessoa. Meu Deus, isso é um... E, puxa, tá dando uma incomodação lá. Existem punições pra isso, né? Tem. Não tem Hoje, multa. Tu paga multa e perde ponto na carteira. Exato. Eu sei porque eu tô louco pra transferir uma veraneia e não consigo, mas tenho fé. Eu só quero pegar o gancho. Então essa coisa dos dados circulando é um cuidado que nós devemos ter. Eu tenho cada caso escabroso que passa pelo escritório lá que vocês não têm ideia. O que é escabroso, e aí vou fazer um link com o assunto desportivo, depois a gente pode entrar no dupla Grenal, mas eu acho que é uma coisa de repercussão mundial, tá? E é escabroso. Sim. O do Neymar. O que eu leio em rede social de pessoas sem nenhum tipo de conhecimento de causa, sem nenhum tipo de intimidade com o assunto, já julgando o Neymar ou julgando a moça que falou para a Nike que tinha sido vítima de um abuso do Neymar 2 anos antes. A Nike cancelou seu contrato com o Neymar. De novo, o Neymar envolvido num escândalo desse tipo. No primeiro se provou que a moça agiu de má fé. Nesse eu não tenho nenhuma condição de apontar nada, nem eu, nem ninguém, sem uma investigação. E eu fico chocado como as pessoas elas têm já a capacidade de apontar quem é culpado e quem é inocente. Eu não tenho essa capacidade. Eu não sei se o Neymar é culpado ou inocente, não sei. Não faço a menor ideia. Porque eu não investiguei. Porque eu nem li indícios de que ele é culpado ou inocente. No outro caso, ficou provado que ele é inocente. Nesse eu não sei. Não sei mesmo. Como o Robinho ficou comprovado que ele é culpado. São 2 casos diferentes, 2 pessoas diferentes.
Eu fico chocado como as pessoas têm a capacidade de classificar e de dizer para os outros o que eles são nesse ambiente de rede social. Pro bem e pro mal. Isso não muda mais. Aliás, muda para pior. Vai ser sempre daqui para pior. As pessoas cada vez julgando mais as outras e lacrando enfim, se manifestando de maneira equivocada na internet, nas lives, até no nosso próprio Facebook. Tu vai ler alguns recados aí que são recados escrotos, mas que estão ali, né? A gente permite, é aberto, a pessoa faz o que quer. Claro que conforme for a manifestação, ela responde também por aquilo que faz e publica. Infelizmente é assim. E a gente vive num país de muitos leigos, de pessoas que se deixam levar por outras que daqui a pouco tem um QI um pouquinho melhor, mas que manobram da maneira como quer. Um QI, né? Fala bonito, fala rebuscado e o cara vai... Da maneira como quer. Eu sei que você do outro lado do aparelho deve estar dizendo, mas vocês, imprensas, fazem isso. Infelizmente tem gente na nossa classe e cada vez aumenta que também faz isso. Não é o caso, sinceramente, aqui da Guaíba. Aqui você pode gostar ou não gostar do profissional, da opinião, mas ele tem uma opinião séria e responsável. Mas vamos lá, é uma pena, infelizmente é uma pena. Esse assunto, né, Cristiano, do Neymar, no nosso ponto de vista do jornalismo, principalmente o esportivo, cabe a gente informar o que está acontecendo. Tem audiência dia tal, foi a denúncia tal, o jornal falou isso, a Nike soltou nota, o Neymar... Não dá pra gente opinar agora. A gente não pode opinar. É que existem casos e casos, ô Gutierrez. Por exemplo, o caso do Robinho. O do Robinho, temos provas, tem um processo robusto em cima. Sim. O caso... escuta no carro dele, o primeiro caso do Neymar foi provado que ele foi inocente no que aconteceu. No caso do Robinho, não, já existe uma outra situação. Eu quero pegar, não tem nada a ver com estupro, pelo amor de Deus, mas é um caso de racismo. E que aconteceu do Grêmio afastar o seu cônsul nos Estados Unidos. O Eduardo Ferrari, se eu não estou enganado, é o nome desse cônsul. Eduardo Ferrari. Em Charlotte, né? Eu quero pegar... Não, Carolina do Norte. É, Carolina do Norte. Charlotte é Carolina do Norte? Eu já... É de Charlotte, Charlotte. Só não lembro qual estado. Eu torço pros Hornets. Carolina do Norte. Eu quero pegar a nota do Grêmio aqui para ler direitinho. Douglas Costa é apresentado, isso aqui já foi, tarde de condenação, escala de invadência, Grêmio Calango, não sei o que, campanha... tiraram do Grêmio Digital. Mas enfim, por que ele foi afastado? Ele foi afastado porque em 2013 ele colocou em seu Twitter comentários de cunho racista. A nota do Grêmio estava aqui, cara, no grupo, bom, enfim. E isso em 2013, e é uma coisa que passou meio batido. Passou batido, 2013. E agora, esse ano, ele começou a tecer comentários levianos de um jornalista da ESPN que estava elogiando o Internacional. Aqui, ó, comunicado oficial. Departamento Consular do Grêmio opta pelo desligamento de cônsul. O Grêmio, juntamente com seu departamento consular, vem a público informar o desligamento do cônsul da cidade de Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, devido a manifestações de cunho racista em rede social, contrariando valores do clube que não condizem com o título que lhe foi conferido como representante dessa instituição. O Grêmio reitera seu total repúdio a todo e qualquer ato de discriminação, primando por ser sempre o clube de todos. Parabéns, Grêmio, pela atitude, mas vai uma crítica a você, Grêmio, também. Porque você, ao não botar o nome do Eduardo Ferrari, que é o cônsul que foi afastado, de certa forma você protege este racista. Porque a nota tinha o nome, a primeira nota redigida tinha o nome do Eduardo Ferrari. E aí o pessoal do Grêmio da Alta não, vamos tirar. Eu não sei se baseado, o Guimarães, pela LGPD, mas aí, velho, o cara tá... Os prints dos tweets... Não, nesse caso não. Não. Então, Grêmio, vai o elogio por afastar e a crítica por proteger o nome. Não sei se ele tem algum amigo Costa Quente aí que de repente tomou a frente e protegeu, mas o nome é Eduardo Ferrari. E agora ele foi afastado, não é mais cônsul do Grêmio, e vai para o Conselho Deliberativo, pra deixar de ser sócio. Comissão de Ética, vai pegar todo esse processo
e vai analisar. E ele, este racista, o Eduardo Ferrari, tem agora, por dever, também fazer a sua defesa. Em tendo tudo em mãos, o conselho vai definir se ele será afastado do quadro social ou não. Eu acho que vai, né? Eu acho que vai. Enfim. E por quê? Porque em 2013 ele fez comentários racistas no seu tweet. Estou pegando aqui Eduardo Ferrari. Esse último foi de agora, né? Esse último caso foi dessa semana. Não, eu vou chegar lá. Tá. Em 2013, 9 de fevereiro de 2014, o tweet: chupa macacada FDP, pirata neles. Eu acho que teve um Grenal que o Barcos fez o gol, né? E depois, 20 de outubro de 2013, o macaco rindo da falta marcada que nem foi. Chupa macaco desgraçado. Libertadores só foi fácil pros macacos, pro resto é isso aí. Esses dois primeiros que li, 20 de outubro de 13, e o outro foi do 18 de abril de 13. Que pessoa podre por dentro. Eduardo Ferrari, né? que tem o seu Twitter, @emferrarini. Não tem mais, eu fui procurar Deletou. o Deletou, ele deletou. Além de racista, é cagão. Mas vamos lá. Isso. O que acontece? Agora ele vai para a comissão de ética do Conselho Deliberativo do Grêmio. Espero que ele seja expurgado do quadro social, porque o Grêmio não merece esse tipo de gente no seu clube e como sócio, nem como torcedor. Por que vem uma baila, se são tweets de 2013 e 2014? Porque o jornalista da ESPN, que eu não vou lembrar, Caio Alves. Aliás, estava, bom jornalista, faz boas análises. Estava elogiando a atuação do Inter contra o Always Red. Ele estava citando os números, ele nem opinou, na verdade. Ele falou que o Inter teve mais posse ele de bola, só colocou números, mais passes. Isso. E este Eduardo Ferrari insinuou que ele estava recebendo dinheiro do Inter para elogiar. Que é algo escroto também quando você faz isso, né? Ou quando diz, tu é porta-voz de alguém, isso é escrotice. Escrotice. Ou tu tem uma informação que é verídica e alguém entra no ar que está sendo colocado à luz, tu é mau caráter. Isso é gente escrota faz isso. Mas vamos lá. E aí o Caio Alves foi pesquisar no Twitter do Eduardo Ferrari as suas manifestações. E ele achou esses prints e colocou à luz dos fatos. E cobrou do Grêmio. É assim que vocês vão manter? Esse torcedor representa, porque um cônsul não é um simples torcedor, ele representa o clube de onde ele está, na cidade, na localidade onde ele está. Então, parabéns ao Grêmio, mas no mesmo parabéns vai uma crítica. Você, Grêmio, deveria ter deixado o nome ali, de dizer qual é o nome do cara. Cristiano, como é que se escolhe um cônsul desse? Como é que é feita essa escolha? Eu não Alguém sei, vota no cara? Tu não sabe, Orestes. Isso aí é mais, vou dizer pra vocês, não escolhe. Esse tipo de gente, Orestes, ele convive com a gente. Ele convive no supermercado com a gente, são nossos vizinhos, são... Não, racista sim, mas o que eu acho que o Orestes quer saber é o seguinte, vamos dizer, o Cristiano Silva vai morar em São Paulo. Isso. Eu sou colorado e digo assim, olha, ou eu procuro um consulado do time lá em São Paulo, ou eu, como sócio, me ofereço para ser. Eu acho que passa por uma investigação. Isso. Todo clube tem um departamento consular. Os consulados também têm o seu método. Por exemplo, tem 20, 30 pessoas que formam o consulado. Eu só quero dizer o seguinte, os consulados são importantes para os clubes de futebol, tá? Ele nas suas localidades, nas suas cidades, eles fazem campanhas, além de arrecadar sócios para o clube, mas campanhas, por exemplo, campanha de doação de sangue para o hospital da localidade, campanha de arrecadar alimento para a comunidade local. Isso, eles são importantíssimos. Mas é claro, o Orestes e companheiros e ouvintes, que como todo lugar sempre tem o podre. E o podre acaba se manifestando de alguma maneira, ele vacila. Nesse caso do Eduardo Ferrari, ele vacilou várias vezes. Só que ficou ali, né? Ficou no mundinho dele. E agora veio a luz e o Grêmio tomou essa atitude. Mas esse cara, os caras que estão aí, eles vêm à tona num ambiente onde eles se sentem seguros, né?
que é o ambiente virtual. Se temos um cara começou a me xingar, daí eu devolvi o cara. Sabe como é que terminou a conversa? Ah, tá bom, cita meu nome no Ganhando o Jogo, que eu sou sempre ouvinte. O cara só queria atenção, coitado. É verdade, já aconteceu comigo também. O cara só quer 90% é isso. O cara me xingou. Não, mas Guimarães, racismo é crime. Não, mas Homofobia é crime. Outra situação. Não, outra no situação. caso do Eduardo Ferrari, que é racista, tá? E não teve ele nem coragem para ficar com a sua conta. Aliás, todos eles se deletam. Eles se sentem seguros num ambiente onde, né, não tem um cara a cara assim para fazer as coisas, acham que é terra de ninguém, fazem o que querem ali, depois colocam um monte de coisa. Quando a tropa descobre e vai para cima do cara, eles sempre fazem a mesma coisa. Eles saem. Quando não respondem, não foi bem isso que eu quis dizer. É só o que eles falam. Eles nem mantêm. Eles nem mantêm o que eles falam, né? Eles apertam, eles saem fora. É o caso desse cara aí, lamentável. O que eu vou dizer de um sujeito desses, né? Tem que dizer de um sujeito desse, o Grêmio tem que tirar, o Grêmio tem que fazer o possível. O resto é com a justiça. O Grêmio tem feito, Carlos. Eu acompanho às vezes, eu falo inclusive que o doutor Nestor é um colunista das segundas-feiras aqui do Agora. Nós conversamos, às vezes a gente sai para tomar café. O Grêmio faz um trabalho tremendamente dedicado para desconstruir uma imagem que compromete o clube. Esse trabalho dedicado, ele ganhou força e aumentou, e eu acho que na verdade é o seguinte, ele foi criado depois do caso Aranha, né? Eu não sei depois do caso Aranha, sim, onde o Grêmio foi banido da Copa do Brasil, quando foi flagrado uma torcedora chamando a Aranha de macaco. Ali o Grêmio tomou uma atitude, através do presidente Romildo e dos seus pares de gestão, decisões firmes e concretas, porque ali o Grêmio sentiu na pele uma punição pela manifestação dos seus torcedores. Ali sim, dali para diante, não se ouviu mais a torcida do Grêmio, pelo menos não tem, agora não tem torcida, mas então, ali adiante, a música é que a torcida do Grêmio chora macaco imundo que nunca ganhou de ninguém, se referindo à torcida do Inter. Ali sim mudou, porque o presidente Romildo bateu de frente, principalmente com a geral, disse, porque agora nós vamos começar, as punições são pesadas. Se tirar o Grêmio para Cristo ou não, pode até ser que sim, porque ele foi flagrado, uma torcedora chamando a Aranha de macaco, uma guria, uma menina de 15, 16 anos, uma inconsequente, que foi no embalo, porque não era só ela, tinha mais gente. E foi flagrado pela TV, o Aranha fez a denúncia e deu tudo o que aconteceu. Ali o Grêmio veio forte para combater o racismo, porque até então o Grêmio era tido como um clube racista. Por historicamente, não aceitar negros, e depois de um certo período começou a aceitar negros. Dali por diante, foi feita essa campanha forte. E o Grêmio trava uma luta diária para combater essa imagem de clube racista. O Grêmio institucionalizou procedimentos de combate e enfrentamento ao racismo. E o que eu queria dizer, Cristiano, é que um ato isolado de um cara como esse acaba contaminando todo o trabalho. Eu não sei se é ato isolado, Zé. Aí é que tá. Eu não sei se é ato isolado. Foi uma manifestação que foi pensada no momento. Agora, se eu fizer uma peneira em vários tweets, eu não sei se é ato isolado. Muitas e muitas vezes vem aí, chupa macaco e não sei o quê. Tô falando do ponto de vista institucional. Deixa eu te dizer. Do ponto de vista institucional. Tá bom. Se foi, aí tá. Eu acho que se flagrou um, já sai fora. Pune e sai fora. Aí sim. Então muita gente vai ter que sair. A gente tem que parar de dizer como mensagem, tá? Como institucional, eu acho que sim, preservar. Não significa que o Grêmio, ele não representa o Grêmio, tá? É isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que parar que atos como esse. Esse cara representava o Grêmio, sim. Ele era cônsul. Mas não é nesse sentido. O Grêmio. Eu quero dizer que o Grêmio é muito maior que ele. O pensamento desse cara não tem nada a ver com o pensamento do Grêmio, tá? Pode não ter nada a ver. Ele é só um cara lá. O Grêmio fez o correto, tá? O que eu tô querendo dizer é que a gente tem que parar de dizer que é um ato isolado, porque é um ato social, cara. O Zé Aldo até brincou num recado pra mim aqui de aniversário, né? Menos sociologia. Não, cara, já tá presente, é o caminho sem volta. É um caminho sem volta. Por que o Guimarães? Por que daqui a pouco... São atos... Veio à luz presentes disso. Na nossa sociedade, o Cristiano, presentes diários feitos por muita gente. Mas muita gente mesmo. O cara não é um racista. Mas daqui a pouco ele é sócio, sei lá, vou dar um exemplo, daqui a pouco ele é sócio do Lions Clube, não sei o quê.
E o cara lá já teve uma manifestação racista e daqui a pouco já foi expurgado de lá. É que veio à luz forte, porque é o Grêmio, é um clube de futebol. Poderia ser o Flamengo, o Fluminense, é um clube de futebol Mas que olha tem só, uma... Mas assim, ó, eu imagino da seguinte forma. Isso só veio à tona porque o Caio Alves, né? Ele foi lá pesquisar quem era o cidadão e achou esses tweets. Sim, beleza. Exato. Aconteceu. Só por conta disso, isso veio à tona. Tem milhares de outros torcedores que escrevem as mesmas coisas. Claro, esse tem uma visibilidade maior, porque é um cônsul. Exatamente. Representando o Grêmio no exterior, beleza. Agora, veio à tona por isso. Iguais a ele tem milhares. Exato. Não são diversos, No são nosso- milhares no nosso de outros Não, que colocam isso, esse- que chamam de macacada, do lado vermelho chamando de gazelas. Tem diversos. Essa bobagem de se colocar esse tipo de pecha nos torcedores, seja pelo lado racista ou pelo lado E agora eu homofóbico. vou pro lado positivo. E que eu sei. são milhares Desculpa, mano. dos dois. Veio esse à tona, Eu mas vou são pro- milhares. Eu vou pro lado positivo, que às vezes eu sou acusado, né, de ser muito positivo, e não sou. Pode parecer, mas eu não pode ser sou, positivo. não sou tanto Cada assim. Só que eu vejo, às vezes eu observo e tá mudando bastante. Eu vejo muitos gremistas, e é o correto, a maioria, obviamente, esmagadora, já expurgando, ao exemplo do Cristiano, esses termos racistas se referindo à torcida do Inter. E vejo também torcedores do Inter, quando são confrontados com esses termos, dizendo, e a gente também tem que parar com a homofobia com os torcedores do Grêmio. E tá na hora do próprio torcedor na arquibancada, sentado ao lado, dizer pro outro, deu, cara, acabou. Deixa eu te vai dar ser uma- expulso, nós vamos chamar a segurança, Eu resolvi- a polícia. Quando tu foi fazer a entrevista do Douglas Costa, eu resolvi entrar no YouTube do Grêmio, tá? Resolvi entrar pra conferir ali, enfim, a apresentação. Ah, não, a caixa de E aí comentários do é lado, um esgotinho também. e do lado tem um fórum de comentários, tá? Mas ali é um show de homofobia. Fizeram uma montagem, aconteceu no Big Brother lá, o selinho do Gil do Vigor e do Fiuk, né? Não, uma pessoa, sei lá, uma torcedora, eu acho, do Grêmio, fez uma montagem botando camisa do Inter nos dois, como se isso fosse ofensivo. Qual ofensa que tem isso? Não tem ofensa nenhuma. Não, tu vê, Só na cabeça de que é ofensa. Absolutamente nenhuma. E o fórum desse, quando tava o Douglas Costa, era só morango, gazela, gaymista e não sei o que, e teve macaco também ali, teve tudo, teve de tudo. E ninguém controla, um ambiente público, um ambiente que ninguém controla. É permitido fake, é permitido esse tipo de agressão, é permitido. Sem que aconteça nada nesse ambiente de internet também, né? Acontece só quando alguém denuncia. O tweet do cara sendo racista era de 2013. Se não é o Caio Alves, sabe o que aconteceria? O cara estaria até agora no Twitter falando o que bem entender e tendo sido racista nessa rede social há muito tempo atrás. Eu falei do caso do Aranha, né? Por exemplo, um dos auditores do STJD que julgou o Grêmio e condenou o Grêmio era um racista, cara. Racista de Sim. postar piada racista no Facebook. Não precisa citar aquelas coisas horríveis. Era um racista. Como é que um racista vai julgar um caso... Vem cá, tu é um retardado mental que tá julgando... Tu não tem condições de fazer isso. Tu é um racista. Vocês lembram disso, né? Do auditor que postou? Fez analogia que eu com tava chocolate, tentando coisa dizer, de- Cristiano. Com a criança, ele pegou uma criança, um bebê, uma criança negra e botou um rótulo do refrigerante. Que eu tava tentando dizer assim, ó, que a instituição, ela não escolhe o torcedor. Sim, são milhões de pessoas. É o torcedor que escolhe a instituição para a qual ele vai torcer. sim. Então é difícil de controlar. Ela institucionalmente trabalha certos valores, certos princípios, mas aí de maneira individualizada tem um que tem uma conduta desarrazoada, deslocada, irresponsável, ser criminosa, rapidamente inconsequente. Mas esse não representa o todo. Eu quero dizer o seguinte, Infelizmente, e veja bem, acontece isso. é que torcedores são várias camadas, né? Tem o mais popular, não sei o quê. O Internacional, o ex-presidente Marcelo Medeiros tinha um assessor da presidência, o André Cruz, advogado, negro. E as pessoas tinham racista no meio que criticava como este negro está aqui gravitando no gabinete da presidência. Senhor José Aldo P. Bom, relatei aqui. Isso foi motivo até de racha no movimento político.
Eu relatei aqui. E porque o André Cruz é um negro bem sucedido e braço direito, um dos assessores da presidência. E tinha isso. São 11h42 da manhã, nós temos um intervalo para fazer. Eu tenho não estamos falando de coisa ruim. Não, nós estamos falando de notícia. De assunto Nós estamos falando pesado. de informação. Pesado. Ô, Zé. Tem uma informação, Magno, que talvez vá dar problema pro Grêmio. O pai do Ferreirinha confidenciou a uma pessoa das relações dele que ele não está contente com o salário que ganha, que provavelmente o empresário dele vai pagar a indenização de 8 milhões e que ele vai jogar na Europa, no Shakhtar. Eu não sei, o presidente já andou manifestando que está pensando em melhorar o salário do Ferreirinha. Eu não sei se eles estão fazendo isso para pressionar o clube, mas o 8 milhões de euros, né? O Ferreira já teve problemas com o clube a ponto de parar na justiça. E agora ele se tornou o principal jogador do clube. Vem um assunto por aí que o presidente vai ter que se ocupar e resolver. 50 milhões de reais. Pois é. O Magno estava dizendo alguma coisa, eu só para concluir mantive a palavra, por favor. Desculpe, Magno. Não, capaz, justamente a informação, vamos lá. Mas assim, ó, também a informação quanto ainda nessa seara jurídica policial. Arboleda fazendo festinha clandestina em São Paulo. De novo? Foi pego, São Paulo. David Neres, os dois. Ele é festinha reincidente. clandestina. Reincidente, São Paulo lançou nota oficial, dizendo que vai punir o jogador, tem que pagar as cestas básicas lá para uma instituição, e é isso aí. A ideia da impunidade, né? Ele sai escondido numa máscara, num boné e numa, como é que chama? Numa touca de moletom. Mas é só não fazer o troço, cara. Olha só, deixa eu divulgar aqui, o Grêmio, o pessoal tá na escuta lá. A Daniela Lentes, que é assessora de imprensa, e mandou aqui, olha, pela iniciativa do Departamento Consular, com base nesse movimento, o cônsul foi desligado. O movimento é Clube de Todos, com o Departamento Consular está promovendo. Justamente é mais um ato para combater o racismo, botou Clube de Todos. Homens, mulheres, brancos, negros, amarelos, azuis, vermelho, daqui a pouco o cara é polaco, é vermelho, enfim, é Clube de Todos, para combater o racismo, a homofobia e entre outras coisas, ela mandou aqui vários temas que foram debatidos pelo Departamento Consular. Clube de Todos promove live com o tema Mulheres no Mundo do Futebol. Um que aconteceu em setembro do ano passado, o papel do futebol na luta antirracista, foi tema da terceira live do projeto Clube de Todos. Em setembro também Grêmio TV apresenta a segunda live da organização Projeto Clube de Todos, e é um movimento que existe há mais de um ano. Então tá bom, parabéns, Dani, parabéns. Agora, e tá certo, o Grêmio tem que promover, tem que fomentar e tem que ser divulgado. Agora eu só cobro o seguinte, é que tá o nome do racista ali na nota, e eu sei que não é culpa da assessoria de imprensa. Sei que teve peixe grande que disse, não, tira o nome. Tira o nome. O nome do racista ali tem que divulgar. Mas valeu, Dani, obrigado. O Vitor está dizendo que até o final da tarde devem sair todos os PCRs, então o Grêmio deve divulgar. O Vitor Rodrigues? O Vitor Rodrigues. Já tá enchendo o saco dele, mandando o torpedinho pra ele, né? Vitinho, me ajuda. Me ajuda. Cada um tem suas estratégias. Vitor é muito louco, né, gente? Ele é gente boa. É muito loucão. Cara, gente boa. Figura. Gente boa, mas vacila horrores. São 14 mas é muito gente boa. São 14 para o meio-dia, nós estamos na primeira hora desse Ganhando Esses o Jogo. tempos o Vitor me procurou e me lembrou do Zé. Sim, imagino. Sabe, Olha só, algumas histórias tuas. Eu recebi aqui, ô Magno, um WhatsApp do prefixo 54. Imagino que seja de Caxias. Opa, bom dia, Cristiano, tudo bem? Tudo bem. Pode ser Passo 54 vai até Passo Fundo, pois é, estamos produzindo um programa sobre todas as equipes da Série A para a nossa programação de amanhã. Você teria como enviar um áudio de 1 minuto falando como chega o Inter no Campeonato Brasileiro desse ano? Eu envio com o maior prazer, mas quem és tu? Que pela foto eu não conheço. Até porque dizer boa tarde, amigos. Se é da Rádio Caxias, mas com o maior prazer. Mas meu compadre, manda aqui. Tem a foto, não tem? Não conhece ele aqui?
Não conheço. Mas eu sei. Me manda aí Conheço que uma eu já gurizada digo quem lá é. em Caxias, mas esse eu não conheço. Eu vou botar aqui quem Me és manda tu. aí, me manda Preciso aí. fazer um intervalo. Bom, Nós desculpa. nós estamos no Ganhando o Jogo pela Guaíba. Só pra dizer, viu, Zé? Ô, Zé, raios e começa a chover forte em Esteio neste momento. Há mais tempo aqui no centro de Porto Alegre estava assim também, uma Tá barulheira. São Pedro estava lavando tudo lá em cima. Do Guaíba Notícias e vamos ter a segunda hora para falar porque nós não falamos do jogo de ontem. O Gutierrez foi o comentarista do jogo de ontem. Hoje ele no Agora já discorreu sobre o jogo, foi um jogo de dignidade dos meninos, né? Dignidade e, assim, maturidade. Porque apanharam bastante, é um jogo internacional, não adianta, por mais, digamos, sem importância em termos de classificação, de resultado. E aí que dá também, olha, mesmo que seja um time misto, para um semifinalista do Apertura colombiano, tá feia a coisa mesmo. Mas, de qualquer maneira, muita gurizada mostrando maturidade. Eu falei antes do jogo que tinha que ter cuidado com alguns jogadores que estariam em posições improvisadas ou que não é de origem deles. E cito aqui o Matheus Sarará e o Varela. Até chamou a atenção que o Varela foi bem como lateral esquerdo, mas o Matheus Sarará não foi tão bem pelo lado direito. E quando a gente diz não foi tão bem, não é foi mal, comprometeu, errou demais. Foi discreto, sabe? Não apareceu muito. O Grêmio perdeu um pênalti, né? Perdeu um pênalti com o Guilherme Azevedo, bateu mal, foi a defesa do Roman. Mas dá pra ver. Primeiro, o Guimarães esteve comigo lá no CT. O Grêmio, ele não cobra do sub-18 pra baixo esquema tático espelhado. Claro que vai tentar, sempre que possível, jogar o mais parecido com os profissionais. No entanto, o que o Grêmio cobra, e aí desde o sub-14, é que jogue com a posse de bola e tentando estar no campo do adversário. Mas não pode tirar o processo lúdico da coisa, né? Exato. O Grêmio não manteve a posse de bola maior o tempo todo, mas deu pra ver que em vários momentos conseguia fazer isso. O jogo começou assim, com a gurizada tendo tranquilidade, tocando a bola. O que fica pra mim de um jogo como o de ontem? Fica que os médios, e a gente tem insistido nisso, os médios o Grêmio tem. Os médios o Grêmio vai ter. Jogadores de qualidade razoável, adequada para pelo menos estar no grupo, o Grêmio tem e vai continuar fabricando. Quando tem isso aí em abundância, é mais fácil para tu conseguir um extra classe. E tu não precisa sair atrás de contratar um volante médio para pagar aí, 300 mil reais por mês. Então, essa é a lógica, cara. E na estatística vai afunilar, vai sair vez por outra um jogador extra classe. E tanto que a gente vê aí nesse histórico recente do Grêmio esses jogadores. Mas eu repito o que Achei eu já disse temerário essa ter levado semana. poucos jogadores ontem, foi um risco ruim. O Elias, muito triste. O Elias agora, esperamos que tenha sido só uma pancada, uma luxação, mas é um jogador que vinha em ascensão. Acredito até que o Thiago Nunes ia dar mais oportunidades pra ele agora. Eu gosto desse cara. É bom jogador, ele tava bem no início. Gostei do Vini Paulista. O Guilherme Azevedo é um cara que eu já gosto. Tem boas coisas. Fernando Henrique é um cara que eu sempre gosto. Tem uma base boa. Então dá pra tirar. É isso que eu digo, a média que é boa. Tu não vai dizer assim, nossa, são todos craques, longe Eu só disso. imploro para que o Grêmio mantenha esse planejamento em outras gestões. É isso que eu peço, que eu imploro. Mantenha esse planejamento. Porque sempre quando tem uma eleição, vem uma nova mentalidade, eu tenho arrepios quando vem. Vamos agora botar tudo para baixo e fazer tudo de novo. Eu tenho arrepios e calafrios. Bem, vem aí a Fernanda Bagatini com as notícias. Mas para depois, isso está acontecendo no Inter, né, Cristiano? Mas depois. Vamos falar sobre isso, já já. Nós estamos de volta com o debate, discutimos bastante Grêmio na primeira hora, falamos de assuntos do extracampo, falamos um pouco do jogo, mas sobre o jogo ouvimos apenas o Gutierrez Sanches. Alguém mais que queira falar sobre o jogo de ontem? Fique à vontade, que a gente vai começar a projetar o final de semana. Acho importante, esse gancho do Cristiano é interessante sobre gestão, tá? Acho importante o aproveitamento da gurizada para tirar um pouquinho aquela carga. Jogar com gente grande é diferente, tá? Mesmo que seja um time mais fraco. Jogar com gente grande numa viagem de Libertadores, estrear em Libertadores, vai estar na marca do profissional. Libertadores não, Sul-Americana no caso, né? Sul-Americana vai estar na marca do profissional. Eu já disputei partida internacional, oficial. Eu já disputei uma partida Comebol na minha vida.
Isso é importante, é uma coisa que vai marcar o profissional para sempre. E às vezes quando a gente fala de base, parece que o clube tem obrigação, a torcida quer isso, às vezes, né? Obrigação de revelar 11 craques. Não, vai revelar profissionais que podem fazer parte do grupo para evitar aquele enxame de jogadores médios, medianos, medíocres que muitas vezes se contrata, e para que o jogador tenha a sua formação, cara. O cara ganhou uma profissão na vida, né? Isso é importante. Acho fundamental isso e sou favorável a isso. Acho que o Grêmio fez uma medida muito correta. O gurizada foi brava, foi valente. É óbvio que a qualidade ela diminui, o nível de experiência diminui. Era um time bem novo mesmo. Isso é fundamental. O Grêmio tá trabalhando bem a base e agora só fica uma curiosidade: como o Grêmio vai agir no Campeonato Brasileiro não tendo Libertadores. Eu acho que pela primeira vez num bom tempo, talvez desde 2015, a gente vai ter o Grêmio jogando com força máxima e se dedicando ao Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa muito boa. Fazia muito tempo que não se tinha uma temporada em que o Grêmio pudesse dar uma atenção integral ao Campeonato Brasileiro, embora já agora no domingo vai ter desfalques, né? Por um caminho torto, mas o Grêmio tá fora da Libertadores e agora não tem nem desculpa, né? Vamos usar a palavra certa. Não tem desculpa agora para não investir no Campeonato Brasileiro. Tem grupo de jogadores, tem um treinador que com certeza está com muita fome para ganhar esse campeonato. E eu não tô falando aqui que o Grêmio será campeão. Hoje até a gente conversou sobre isso no Agora, né, Zé? O Grêmio é sim um dos favoritos ao título. É um dos candidatos. Vamos mudar a palavra. É um dos candidatos ao título. Vai ter que mostrar por onde e vai ser bem difícil conseguir. Mas sim um dos candidatos. O Douglas no mínimo 20 de junho pra frente, até mais. Eu tô jogando um pouco pra frente mas não esperem agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que não será. Mas ele já tá fazendo trabalho físico. E já com bola, inclusive. Por que precisa tanto tempo? Porque aquilo que o Cristiano perguntou pra ele na coletiva, ele tá fazendo trabalho especial porque não joga desde o início do ano, né? Ana. E ele vai casar também, né? Ele tem mais tempo que ele vai ser dispensado pelo clube para conseguir aproveitar esse momento, né? Junto à sua esposa. Inclusive, ele, né? Então, chegou mais cedo ao Brasil para resolver, é claro, de contratação do Grêmio, mas também alguns detalhes, né? Naquele momento de negociação ele até acabou postando uma foto, ele que agora também é produtor de conteúdo, ele vai fazer mais um capítulo, né, dessa entrega, né, ao Grêmio, desse retorno e tudo mais, mas também vai trazer um pouco da sua vida pessoal, porque ele também decide, nesse momento, tomar esse passe. O Grêmio deu essa colher de chá, e acho que o mais importante na disputa do Campeonato Brasileiro é que o Grêmio vem de um técnico que não tem um histórico da preservação, mas também não é aquele que prefere os mata-matas. Acho que o Grêmio também perde um pouco, a gente espera, pelo menos que perca essa característica que é bastante exaltada com o Renato, era bastante, né, saudada pelo torcedor, das Copas, dos decisivos. Acho que o Grêmio precisa também apresentar um trabalho de constante evolução, mas também priorizando apresentar novos atletas e dando essa sequência, porque quando tu tem um elenco mais velho, um elenco mais experiente, tu tem que acabar preservando em alguns momentos, e acho que pelos indicativos que a gente vê com o Thiago, ele vai com certeza dar mais espaço para a garotada, que vai diversificar, acho, mais o elenco principal que coloca dentro de campo, para além de mostrar e divulgar o que melhor tem no elenco, mas também conseguir ter mais consistência, não ter tantas lesões, departamento médico tão inchado. Acho que isso a gente também vai ao longo dessa temporada e principalmente do Campeonato Brasileiro perceber que essas mudanças não são só na questão tática e pensamento de jogo, mas elas também mudam em outras instâncias, que eu acho que é bastante importante a gente ressaltar, que a gente já vinha solicitando, né, que são as questões do departamento médico. Mas eu tinha entendido que ele estava vindo pro Brasil, voltando pro Rio Grande do Sul, porque o filho dele tinha voltado para cá. A compreensão que eu tive da vida pessoal, que não me interessa, é que ele tivesse se separado e que a esposa, a mãe da criança, tivesse voltado para o Brasil com a criança. Agora a notícia é que ele está se maniando, está casando de novo. Não, mas como tu mesmo disse, a vida pessoal do cara não interessa. Ele veio e voltou pro Grêmio. Não, e casando ou não, um dos motivos é estar perto dos filhos. Ele pode estar casando com a mãe do filho, né? Ou até com outra mulher. Eu não sei com quem, pode estar casando com um homem, não sei, o importante cara. é que ele seja feliz. O importante é que ele faça o Grêmio feliz. Principalmente que ele seja feliz e que o Grêmio, porque tá botando uma baba legal pra cima dele, que faça o Grêmio feliz e a torcida também.
Um ouvinte colocou aqui que o Inter tem agora, e eu não sei se vale pro Grêmio também, uma maratona no mês de 30 a 30 de junho, agora do final do mês de maio. Tá passando pro Inter o assunto? Não, eu só queria entender se isso também vai acontecer com o Grêmio, que é o fenômeno que pode ser. É porque o Grêmio tem a Sul-Americana, né? Não, mas agora não tem Libertadores, para por um mês. 8 jogos em 30 dias, onde é que tá aqui o cara falou aqui? O ouvinte fez Vai ter Copa do Brasil. Isso sim. Tem Copa do Brasil. Aí pode ser que aí de volta. Mas já que tu tá passando pro Inter, eu queria destacar o Rodrigo. Assim, ele diz, de 30 de maio a 30 de junho, o Inter vai jogar 8 partidas pelo Brasileiro. Essa será a melhor avaliação do trabalho do Ramírez. 8 jogos no Brasileiro em um mês. O Rodrigo Ramos botou ontem trouxe a informação que tá até tô olhando o Twitter dele aqui, que o Edenilson segue com dificuldades para entender o modelo de jogo do Ramírez. Substituído ontem, Nonato deixou o campo insatisfeito. Alguns jogadores ainda não entenderam a saída do Abel Braga. O Rodrigo Ramos que fez o setor ontem. Um detalhe só, Orestes. Eu só queria frisar o seguinte: como é que o Nonato vai sair e ficar insatisfeito com o Miguel Ramírez? O Miguel Ramírez está ressuscitando o Nonato. Se tem alguém que não deve ficar insatisfeito com o Miguel Ramírez, esse alguém é o Nonato. Então, o Nonato, tô baseado na informação aqui do Rodrigo, você tem que repensar a sua insatisfação. Tu ficou insatisfeito com o treinador ou ficou insatisfeito com o teu pouco futebol diante do Always Red? Mas o Nonato tem que agradecer ao Miguel Ángel, tá jogando muito com ele. Com certeza. Os principais jogadores dele hoje. Só pra informação. Diga, Horácio. O Tyson não tá jogando aquela bola toda que a gente espera pelo esquema montado pelo Ramírez. O que acontece com ele, que até o presente momento não explodiu como o torcedor estava aguardando, né? São poucos jogos ainda, né? São poucos jogos. Só pra gente... São 8 no Brasileiro, mais os 2 contra o Vitória na Copa do Brasil. Então são 10 jogos nesse período. Dias? São 10 jogos. No Brasil, meu filho. Brasil já era assim, imagina com o contexto da pandemia. Cada 3 dias. 30 por 10 a cada 3 dias um jogo? Isso aí. Mas isso é domingo, quarta, domingo. Qual é o espanto? Qual é o espanto? São Paulo e Palmeiras jogam Muricy Ramalho treinando o Inter antes da pandemia. Quinta, quarta, domingo não dá? Então, cara... Mas com viagens no meio, arrebenta. Mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O Miguel Ramírez está reclamando do calendário, mas esse calendário no Brasil é desde sempre. É domingo, quarta, domingo. Domingo, final de semana brasileiro. Quarta, quando não tem brasileiro, ou é Copa do Brasil, ou é Libertadores, ou é Sul-Americana. Domingo, final de semana brasileiro. Eu só tenho uma coisa sobre isso do calendário. Eu entendo quando a gente fala sempre foi assim e tem que se adaptar, beleza. Mas eu também não acho que a gente tem que impedir ou achar que não deve falar o treinador sobre isso. Acho que todo mundo que está envolvido no futebol tem que combater essa mas vamos trazer uma novidade, então. Isso sim. Agora, trazer pro debate, refletir sobre isso, que nem o Crespo reclamou, o Abel, porque daí a gente fala, mas o cara veio de fora e não sabia. Realmente, ele tem que saber, né, onde ele tá pisando. O Crespo reclamou, ganhou o Paulista. O Abel reclamou, ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Mas aí que tá. Miguel Ramírez reclamou, não ganhou o chão. Se ele não ganha o Paulista, eu caí de pau nele. Por quê? Porque ele havia poupado na Libertadores pelo Paulista. Só que ele entendeu o contexto do clube dele, que não ganhava desde 2005 um Paulista. E aí ele priorizou, conseguiu se classificar em segundo na Libertadores. Agora, essa aí do calendário, domingo, hoje, sempre foi assim. Sempre. Os meses de Brasileirão são sempre assim. Tanto que o Thiago Nunes no Grêmio aproveitou essa primeira semana cheia para trabalhar e mandou o Sub-21 jogar lá contra o Laikidá para ficar trabalhando. Ele não mandou nem reserva, ficou o titular e reserva trabalhando. Mas não pode ser assim, Cristiano, olha só. Mas daí tu tem que mandar pra CBF, que já sabe que não pode ser assim, dizer CBF, querida. Não pode ter jogo domingo, quarta, domingo. Voltar para um assunto. Porque aí nós vamos voltar lá pro estadual. Exato. Todo ano é a mesma coisa. Não, mas não é a mesma coisa, isso que eu quero dizer. É a mesma coisa. A tese não pode vencer os fatos. Se tu colocar 10 jogos... Aí tu tem que falar pro Miguel Ramírez, que a tese não pode vencer os fatos. Não, assim, a realidade qual é? Se tu colocar durante 11 meses, 10 jogos por mês, tu multiplica... Quantos vai dar? Mais de 100 jogos no ano? Não tem cara, isso, mas tem o time no Brasil, o Grêmio e Inter, o ano passado fecharam com quase 80 jogos. Não, mas 80 tem 30 a menos.
Mas, ô Zé Aldo, vai ter um período que tu não vai ter jogo no meio de semana, mas não é agora. Sabe quais são os 2 clubes que mais jogam no mundo? Clubes de elite, de países de elite? São Paulo e Palmeiras. O ano passado foi o Grêmio. Exato, no mundo. O Ninguém Grêmio joga foi na tanto. final da Copa do Brasil. O Palmeiras foi na final da Copa do Brasil e da Libertadores. O que a gente tem de igual pra Espanha, pra Itália, pra França, pra Inglaterra, enfim. A gente tem igual um campeonato nacional. São 38 rodadas normalmente, a Alemanha tem menos, tem 18 clubes, Portugal também, mas vamos tratar assim. Tem as Copas, acho até que a gente tem pouco, porque tem país que tem Copa da Liga e a Copa do país. Mas nessas Copas da Europa, Gutierrez, um jogo. A maioria dos clubes colocam... Deixa eu só terminar. E aí tem também, Magno, reserva. As continentais. Ou tu tá numa Sul-Americana, numa Liga Europa, ou tu tá na Champions League, na Libertadores. Isso é igual. O que o Brasil tem que os outros não têm? De 10 a 15 a 20 datas de campeonato estadual. Isso o que faz? Empurra o campeonato brasileiro para começar já quase no meio do ano. Porque nos calendários dos outros países, o brasileiro, que é o nacional, começaria em fevereiro, início de março. E aqui não é possível, porque a gente passa quase um semestre inteiro disputando o estadual. E eu não estou aqui nem opinando, é uma informação, é um fato. O campeonato estadual empurra principalmente o campeonato nacional para um período menor do que deveria. Seriam bem mais espaçadas as 38 rodadas. Como é preciso jogar o estadual, de novo, não estou opinando, é uma informação, é preciso que ele comece em maio. Aí vão dizer, mas ele sempre começou. Sim, sempre começou em maio, porque sempre teve estadual. E também é uma questão de cultura. Imagine agora, na próxima semana, que tem Copa Brasil, o Inter jogando com os reservas contra o Vitória, ou o Grêmio também jogando com a equipe reserva, buscando uma vaga de classificação. Isso aí que é uma questão de cultura também. O brasileiro não admite, tem que colocar valendo em todas as competições. Eu considero relevante o que disse o ouvinte, o seu Anselmo Dutra, pela seguinte razão. Nós temos já uma pressão num técnico que o Grêmio com o Brasiliense, acabei me esquecendo aqui, o Grêmio com o Brasiliense lá do Tobinha. Que o trabalho do Ramírez, do Dom Ramírez, está começando. Ele vai... Chama ele de Dom Ramírez, né? Ele tem um desafio pela frente. Ele perdeu o Campeonato Gaúcho. Eu não entendi isso ainda, na real. E ele tem 10 jogos num mês. No mês em que ele está mais de corda esticada. Qual é a tendência? É estourar jogador, é cartão amarelo, é lesão muscular. Ou a gente criticar que ele tá girando o elenco. E agravar o cenário. Bom, então tu faz o seguinte, eu acho que a Libertadores, que ela é rentável, a Copa do Brasil também, tu tenta ir o máximo, o mais distante que tu puder, para poder faturar o dinheiro por jogar em casa e tudo mais. E na Copa do Brasil, tu põe um time reserva e vê até onde vai. E pensa no brasileiro. Ô Zé, é isso que eu estou especulando. O Zé, não será o caso de ele ter que fazer uma escolha. Ô Zé, é isso mesmo. Todos os times enfrentam o mesmo calendário. E isso não é de agora. Ninguém está descobrindo a roda. Certo? Então, eu acho que senão a gente vai começar a formar bengala para as péssimas atuações. O Internacional e o Grêmio, eles ficam na ponta do Brasil. Tu vai jogar na Bahia, a viagem é longa. Vai jogar em Fortaleza, a viagem é longa. Pô, tu vai jogar na Venezuela, é mais longa. É diferente para quem tá no centro do país. Agora, o que nós vamos fazer? Tu tem que jogar. É que os clubes mais ricos, eles têm numericamente grupos capazes de suportar uma rotina gigantesca como essa, sem muitas perdas técnicas, com Jorge Jesus não poupava ninguém. O Flamengo jogou com basicamente titular o ano inteiro e foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Essa desculpa, com todo respeito, Jorge Jesus rasgou e botou no lixo. Olha, dá para fazer. Nós temos um fato que é uma espécie de exceção à regra, que é um treinador que veio de Portugal, que trouxe uma comissão técnica, que tinha um sistema de recuperação dos seus médicos que era milagroso, que tinha uma preparação física muito boa, que conseguiu machucar poucos jogadores, usar na maioria dos jogos todos os seus jogadores e conseguiu resultado. Mas ali tinha uma seleção montada pelo Flamengo. Eu não vou amenizar, Zé, nem diminuir o trabalho de Jorge Jesus. Primeiro que eu usava como exemplo ele, justamente pelo que ele fazia de jogar todo mundo. Mas ele teve uma, entre aspas, sorte de naquele momento que ele chegou,
ele agregou ao time dele caras que vinham da Europa, que estavam de férias e que não iniciaram a temporada desde janeiro, fevereiro, como todo mundo no Brasil. O Felipe Luiz, o Gerson, o Pablo Mari, esses caras chegaram durante a competição. Estavam com ritmo de jogo. Exato, eles começaram ali no meio quando começou o Jorge Jesus. Em condição de competição. Mas de qualquer maneira, concordo com vocês. Sim, mas no período de férias deles na Europa ele tá jogando. E depois que começou, foi e não parou mais. O Guimarães Também disse tem que isso. não entende. O que eu tô tentando dizer, Guimarães, é que talvez o Inter se depare diante de um dilema. De ter que fazer escolhas. Todo ano o Inter tem que ser. O Inter tem que jogar, cara. O Inter tem que jogar bem. E pra tu jogar bem, pra tu buscar entrosamento, a melhor coisa que tem que fazer é jogar. Pô, gozado, o João Patrício não deu entrevista aqui, o vice-futebol do Inter? Vocês escutaram? Ô Guimarães, tu escutou a entrevista do João Patrício? E gira o elenco se tiver que girar. O Guimarães foi embora? Não, acho que tá. Foi soprar a velhinha do aniversário? Deve ter caído. Ou foi receber o presente, alguém mandou. Então tá, só tá nós três aqui. Então vamos lá. Eu não escutei, não consegui escutar. Mas sempre que falo olha, o bom do futebol é que se você perde domingo já tem jogo na quarta. Vem cá, esse é o bom do futebol? Pra esquecer a derrota de domingo tem jogo na quarta. Foi o que eu escutei depois que perdeu o título do Campeonato Gaúcho. Não, já tem jogo na quarta. O Tyson disse isso na coletiva. Já vamos pensar na quarta. Aí tropeçou na quarta. Bom, agora vamos pensar no esporte. Eu vou ser mais explícito, então. Talvez o Inter tenha que adotar a fórmula Renato. Tu tá equivocado. Redondamente, quadradamente, no triângulo, no vértice quadrado, a fórmula Renato foi equivocada. Preservar, Renato não tem que preservar. Nada. Tu tem que jogar. Tu preserva pontualmente, bota a jogar. Para com isso, não defende que tu tá equivocado. Renato? A fórmula Renato seria priorizar as Copas e cumprir brasileiro e competir nessas competições que te dão um retorno. Avisa o torcedor quando começar a perder pro esporte, quando começar a perder pro Ceará. O Inter não tem rendimento para isso, Zé. Não tem estruturação para fazer isso. A gente percebe que, por exemplo, Libertadores da América tem bons e maus desempenhos. Campeonato Gaúcho teve bons e maus desempenhos. A questão de preservação, e o Miguel Ángel Ramírez fez isso, gente. Não vamos dizer que ele não fez, porque ele preservou pensando no Campeonato Gaúcho e não teve um bom desempenho no Campeonato Gaúcho. Eu acho que vai virar Renato, que vai acabar sem nada nas mãos. 10 jogos por mês. O Renato tem 5 anos de conquistas, Ana. E tem uma diferença, tu coloca Zé. 10 jogos por mês, tu estopora os caras e aí Mas sim não ganha nada. Mas é um trabalho que já estava feito, Zé. O Renato grupo do veio, Inter não ele só qualificou o que já estava quase pronto, Zé. Ele só colocou as peças certas e soube valorizar as individualidades. O Miguel Ángel Ramírez, e como trouxe a questão do Rodrigo Ramos, os jogadores não estão entendendo onde se quer chegar. E eu falo que o Nonato pode estar um pouco revoltado, porque toda vez que ele aparece e ganha oportunidade, se vê o pouco futebol que ele demonstra, que já fica complicado num esquema tático que não lhe compete, que ele não consegue se adequar, porque até nos mais fáceis, vamos dizer assim, nos esquemas menos complexos, ele não conseguia apresentar um bom futebol. Mas esse, Carlos, Zé, mas esse aí tem que pegar o Inter, banquinho e sair de fininho. Nenhum esquema serve pra ele. Tem uma diferença. Quem? Esse? Nonato? Eu quero dizer que eu acho que ele melhorou com o Miguel Ramírez, tá? Também acho que foi um dos jogadores que mais entendeu a ideia do Ramírez. Só uma coisa, Zé, uma diferença clara entre a estratégia que o Grêmio adotou para fazer isso, a estratégia que o Inter, se adotar isso, pode correr risco, tá? O grupo do Inter não sustenta isso. Se o Inter for entrar com uma preservação, como o Renato fazia, com um grupo mais extenso, com um grupo com mais jogadores experientes, independente de qualidade, eram mais jogadores experientes, o Renato conseguia sustentar. Ora, jogava um campeonato brasileiro com Paulo Miranda, David Braz, com o Cortez, era o lateral esquerdo, antes podia jogar com Marcelo Oliveira, sei lá. Aí do meio pra frente sempre tinha jogador tipo Rômulo, jogadores que não deram certo, é verdade, mas eram experientes. E a gurizada entrando. Se o Inter adotar isso no Campeonato Brasileiro, não sustenta, Zé. E vai correr risco. Te explico por quê. O grupo do Inter, embora o Cudê tivesse sido criticado por isso, tá? Mas o grupo do Inter é assim curto. O Inter, se for fazer isso e deixar o Campeonato Brasileiro como um campeonato no sentido de preservar titulares, ele vai atuar com times muito descaracterizados, muito mais fracos. Quem no banco tem assim, te dá uma sustentação efetiva, Rodrigo Lindoso, vai ser utilizado como reserva. O Inter vai escalar o meio de campo com, sei lá, Johnny, o Lucas Ramos agora é um cara que vai entrar, tenho certeza, vai escalar com Johnny, nem eu sei, mas quem é que poderia ser escalado?
Heitor, Pedro Henrique, João Félix, que é outro zagueiro, o lateral esquerdo, Lucas Borges está sendo colocado, seria um outro lateral, do meio para frente jogaria Peglo. Léo Borges está sendo escalado, né, ô Magno? É que tu falou Lucas. Léo Borges, isso, e o Lucas Ramos, que é o meia. Seria um time muito mais fraco. Não teria esse peso. A diferença, claro, e o do Grêmio é que também foi insuficiente, né, Guimarães? Vamos falar a verdade. Claro que foi. O do Grêmio foi insuficiente, mas, Guti, o Grêmio tinha pelo menos jogadores experientes que não eram segurar utilizados. o tranco. E seguravam o tranco. O Inter não tem esse grupo tão extenso para poder fazer isso. O Inter não tem como se dar o luxo de fazer isso. Quem pode se dar o luxo, vou dizer um time que pode se dar o luxo de fazer isso, Palmeiras. Palmeiras, por exemplo, tem o Lucas Lima sobrando. Pô, um cara que, né, dá uma sustentação. Agora, o Grêmio o Inter, não tem condição de fazer isso. Eu não vejo essa condição. Eu tenho uma opinião que eu concordo com o Zé, mas eu discordo no que priorizar. Eu entendo que tem que priorizar. Mas a minha opinião, eu acho que ela é um pouco até diferente da maioria. Porque a maioria acha que o mais fácil, o mais garantido e tal, são os jogos, os campeonatos de mata-mata. Eu acho que há menos pressão num jogo corriqueiro, rotineiro de campeonato brasileiro do que tu ir para umas quartas de finais contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E ali sim tu vai botar tudo que tu tem de capacidade contra o teu adversário pesado. Num brasileiro, tu consegue, trabalhando bem, semanalmente. Claro que isso é uma opinião minha, as pessoas podem discordar, e eu discordava disso no Grêmio. Porque o Grêmio tinha aquele discurso, estamos nas quartas da Libertadores, estamos nas semi da Copa do Brasil, e o brasileiro são 38 rodadas, mas eu acho que é melhor, menos difícil, mais palpável tu ir jogo a jogo no brasileiro do que tu pegar um enfrentamento pesado de mata-mata. O Grêmio, por exemplo, tomou 4-0 do Santos, tomou uma goleada do Santos, adeus, tchau, acabou Libertadores ali. Copa do Brasil, nossa, foi até a final. A gente sabe como foi até a final. Foi pegando Cuiabá, pegando Juventude, passando com méritos pelo São Paulo e sem esboço de força nenhuma diante do Palmeiras. Talvez se tivesse, e aí é que entra a cultura e eu te entendo. É impossível quase convencer um torcedor, agente da imprensa, de que ele tenha que, por exemplo, poupar o time numa quartas de finais de Copa do Brasil. Libertadores nem se fala, né? Até aí eu mesmo vou me contradizer. Não tem como chegar numa semifinal de Libertadores e vou poupar pro brasileiro. Aí eu concordo, naquela semana em si. Mas como procedimento, como projeto, já pensar o brasileiro preservando e ficar só voltado pro mata-mata, eu discordo. Eu acho que é melhor e dá até mais tranquilidade pro trabalho o cara priorizar o brasileiro. O seu Ademar Klein diz: se acham ruim viagem quarta e domingo, vão sentar tijolos por 2 mil por mês. Tá bom. Seu Ademar, a gente grande abraço, seu Ademar. Ele diz que é muito chororô pra quem ganha o que o jogador de futebol pode ganha. Pode ser. O fato do cara ganhar bastante não subtrai uma condição elementar. Ele é ser humano. Exato, ele é ser humano. Exato. Ele continua sendo ser humano, ele não é uma máquina. Mas tu pergunta pro jogador, tu quer jogar ou tu quer treinar? Ele quer jogar. E eu brinco sempre no ar aqui, né? Tu bota 500 mil reais na minha conta, eu não vou voar e nem chutar bem. Não adianta, não tem. Pode botar quantos milhões for na minha conta, eu não vou sair correndo, ou eu não vou ter uma resistência que um jogador tem. Não adianta, tem limite. O limite físico. Claro que os caras têm sim uma posição privilegiada, estão numa profissão que eu acho que é o sonho de 90% das meninas e dos meninos no Brasil. Tudo isso a gente sabe. Mas, de qualquer jeito, não dá pra simplesmente fazer essa ligação tão simples, né? Tão fácil. Outra. Os caras ganham bem, tem que correr, tem que aguentar. Vamos pegar o espectro social da coisa. Qual o percentual dos jogadores brasileiros, para ficar só no Brasil, que recebem esses grandes salários? Não adianta. Série B também tem viagem, tem, 50 jogos. Para os clubes que estão em Série B, no caso. Série C, a mesma coisa. Série D, um pouco menos. Tem seus compromissos anuais. Tudo isso. Não é só aquela visão do jogador que ganha 500 mil reais por mês. A gente tem que baixar para aqueles que ganham 10 mil, para aqueles que ganham 5 mil, para aqueles que ganham 1.000. Se fosse assim, né, Magno, os caras não iam estourar músculo, não iam ter o feminino, lesão. os salários são muito distantes.
Agora, 12:33, eu vou fazer um intervalo. Agradeço aqui ao seu Beto Ganso, ele diz que concorda com o Zé. O seu Carlos Alberto, diferentemente, diz assim, ó. Já se pode dizer que foi burrice os colorados tentarem mudar totalmente a forma de jogar? Se faz isso com um time vencedor, que tem respaldo de títulos recentes, não perdedor, que não vence há uma década. Ele tá fazendo uma indagação e tá respondendo. Obrigado ao Carlos Alberto Ribeiro. Zé, o erro não é mudar a forma de jogar, é mudar abruptamente a forma de jogar. Agora me dei conta, Carlos Alberto Ribeiro é o nome do nosso querido Carlinhos. Nosso ex-diretor aqui, né? Mas não é ele, é outra pessoa pela foto, é mais jovem. Obrigado, dona Jussânia também está conosco. Por que tratam o Inter como se fosse clube que disputasse na rabeira do campeonato? Porque afinal, somos todos gremistas, dona Jussânia. Vamos, tricolor, queremos a Copa. Não engana. Afinal, não fomos quase campeões do último brasileiro, diz a dona Jussânia. Fomos. Isso aí vai ser uma sombra no Ramires. Nossa Senhora. Justamente por conta dessa mudança. Se ele não for vice ou campeão, o trabalho vai ser horrível. Pode ter certeza. Mas isso é uma sinuca que a direção, quando estava na eleição, ele já tinha acertado com o Miguel Ramírez, com multa contratual e tudo. E tinha um pepino, e se o Abel ganha o brasileiro? E quase ganhou, não ganhou por um gol. Como é que faz? Tá aí. Como tinha compromisso, não tinha nem, olha, pô, podia ficar com o Abel, até podia, não, mas já tem um compromisso e agora segue. Eu respeito a convicção do Inter, tanto da direção quanto agora do Ramires. Se vai dar certo, aí tem que... Mas teimosia às vezes é burrice. Não, algumas coisas a gente pode criticar sim. Não sei, o ouvinte falou sobre aposentar. Isso aqui é antigo. Parou de funcionar a nossa máquina aqui? Travou, alguma coisa deu errado. Vamos pro intervalo. O intervalo, nós já voltamos. A Vivian tá me chamando a atenção. O Orestes que nos chamou e nós não atendemos. Padrinho, me perdoa, nós não ouvimos aqui, eu não ouvi. Tá nos ouvindo agora? Na questão de colocá-lo no ar, viu, Zé? Daqui a pouco o Orestes. Muito bem. Os jogos do final de semana, o Inter contra o Sport, eu acho que seria importante, de bom tom, o Inter venceu o Sport Recife, embora seja um início de trabalho e tudo mais. Eu sei que ontem o João Patrício Herman deu entrevista aqui na Guaíba e voltou a garantir a convicção no trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Cristiano, é até bom vencer o Sport mesmo, porque da última vez que o Inter não venceu o Sport, perdeu um brasileiro, né? Então seria de bom tom vencer, porque existe uma pressão em cima do técnico colorado, embora toda a convicção da direção. Hoje tem uma reunião do Conselho Consultivo do Inter, que é formado por conselheiros beneméritos, entre eles José Aquino Flores de Camargo e o próprio Roberto Sigman, que são opositores à gestão do Alessandro Barcelos. Esta reunião do Conselho Consultivo com o Conselho de Gestão, que aí é o presidente Alessandro Barcelos e os seus vices, e o presidente do Conselho Deliberativo. E o assunto é tentar apaziguar os ânimos no estádio Beira-Rio. Não vai acontecer, né? Uma reunião, eu queria ser uma mosquinha. Quem é que tá na reunião? José Aquino? É um homem experiente. Roberto Sigman, mas pelo amor de Deus, se essas pessoas não conseguem, figuras pelas quais tem um mau Conselho respeito, Consultivo, eles não são só esses dois, é o Conselho Consultivo que é formado por conselheiros beneméritos, conselheiros natos, o presidente do Conselho Deliberativo e o Conselho de Gestão. São os componentes da reunião. Eu vou falar uma coisa para tentar pacificar, porque o que tá acontecendo com o Inter? Tem alguma... O Inter foi rebaixado? O Inter, o que tá acontecendo? Vamos lá. O que tá acontecendo? O Inter não tá jogando nada. Tudo bem, Cristiano. Mas isso aí é uma classificou coisa. em primeiro num grupo fácil. Vice-campeão gaúcho para o Grêmio, classificado na Libertadores. Vice-campeão gaúcho. É um clube de futebol que tem problemas no campo. E time que não cai, com exceção os que caíram, é a mesma coisa. Começa um campeonato gaúcho, tu tem que, decisão é Grenal. E aí, um tem que ganhar do outro. Cristiano. Agora, se tu não chega nem numa decisão como aconteceu recentemente, ou tu vai pra uma decisão com o Novo Hamburgo e perde, é vexame. Mas perdeu vexame. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, Zé. Desculpa a minha, sei lá, ignorância ou ingenuidade, melhor. Que tipo de contribuição alguns desses nomes pode dar
Essa é a minha pergunta. É aí que eu queria chegar. Eu não sei, Guimarães, mas eles são conselheiros natos, têm longa data no Inter. Mas... Eles são líderes de grupos políticos. Hoje as decisões serão políticas, não técnicas. Hoje tem no Internacional uma rixa muito grande entre os movimentos políticos. Existe uma beliculosidade, um clima bélico. Então é para tentar pacificar. Eles não vão indicar quem tem que contratar, quem tem que vender. Eles não vão indicar, pode até indicar, mas não sei se será cumprido. João Patrício, é baseado João num Patrício sentimento, falou eu entendo o sentimento, mas é baseado num sentimento de torcedor que está incomodado, que desde 2011, quando foi a Recopa, não ganha um grande título, que já há bastante tempo não ganha Campeonato Gaúcho. Tudo isso eu entendo, que tem tido dificuldade nos grenais, mas isso gera, claro... Torcedor é passional, gera um incômodo, gera uma ansiedade, mas alguém tem que botar a poeira, baixar a poeira e dizer não, é um clube gigante, profissional e a gente precisa tratar com profissionalismo. Foi candidato na última eleição, Cristiano Pila. Com todo respeito. Cristiano Pila foi candidato na última eleição pelo povo do clube. Renunciou semana passada, saiu do conselho, porque alegou motivos pessoais, alegou porque tentou ajudar e o presidente não aceitou conversar com ele. Aí eu fico pensando assim, poxa vida, e se ele ganha eleição para presidente? Cara, mas exato. E aí renuncia. Deixa eu falar presidente aqui, de um Cristiano, clube, Guimarães, cara, de 5 milhões de torcedores, 6 milhões. O cara vai ouvir todo mundo. Não dá. Com todo respeito ao Cristiano Pila, que... espero que depois... Tô de aniversário hoje, gente. E se vierem mandar o WhatsApp, me mandem na segunda, tá? Relativizem. Fique na segunda. Deleta o aplicativo. Tô de aniversário, eu tenho... Mas com todo respeito ao Cristiano Pila, que... Já conversei com ele, é um cara legal, tá? Um cara bacana e tal. Mas perto do que se organiza no Inter, e isso até pode... Isso às vezes soa como uma crítica, essa complexidade das coisas, tá? Também é uma crítica. Mas perto do que se organiza no Inter, com todo respeito, são contribuições que não vão somar em absolutamente nada. Eu não sei se não vão somar, eu até nem sei quais eram as contribuições. Existe um desconhecimento... se for para ter uma interferência ou uma ajuda no que está acontecendo no futebol, eu julgo que são intervenções que não somam. São intervenções passionais, Guimarães. São intervenções políticas, Guti. Nem não, passionais, mas é passional são também. Junta menos, tudo. Não são políticas. Passional é o torcedor. Pior ainda, então. São mais políticas. Sim, são políticas. Porque um clube de futebol, ele é político. E essas intervenções políticas dentro de uma estrutura que, sim, tem a premissa técnica, que é a atual gestão, e acho que isso foi feito com uma ruptura muito drástica. E por isso, esse clamor de nomes que... Cristiano Pila nem tanto, né? Mas de outros que fizeram parte da história do Internacional ou de gestões anteriores, eu acho que por isso a habilidade poderia ter sido organizada de uma outra forma, né? Não tão drástica, não tão brusca, mas em termos de contribuição efetiva para o que o futebol está pregando como diretriz, como dogma, eles não vão contribuir. O famoso Talvez eles nem entendam, Zé, o que está acontecendo. O plano. Talvez eles não entendam. Com todo respeito ao Cristiano Pila, tá? De novo, mas eu não vejo por onde uma contribuição ao futebol. Eu não vejo por onde a política pode entrar nesse modelo. Mas olha, eu não sei se era só, eu não sei qual era o assunto, mas eu acho que não era só sobre futebol, tem uma gestão. O Inter é um clube, embora seja o futebol principal, mas é um clube que tem que ter várias pontas a serem administradas. Nesse sentido, eu acho que a contribuição pode acontecer, em termos administrativos. Mas em termos do que a diretriz do futebol prega, é uma coisa que pode até colocar o Inter numa turbulência política. E aí eu vou concordar com o Zé. Já está na turbulência. E embora o time não jogue bem, não é motivo para isso. Talvez seja é um problema de campo. Eu entendo todos os defeitos que o Inter está apresentando em campo. Eu entendo. Agora, transformar isso numa super crise, no fim do Inter, tem que implodir. Até essas questões administrativas eu discordo. Não tem nada administrativo para mudar no Inter agora. Os caras vieram com um projeto, eles vão tocar esse projeto e a gente tem que respeitar. Eles foram eleitos. Fazer o quê? Aí eu fico com o que o Cristiano Silva disse essa semana aí mesmo nesse estúdio. A eleição do Inter não terminou ainda. Não. Pois é. Eu quero discordar de ti, Thierry. Não, tem questões administrativas que podem ser mudadas e elas já foram mudadas. Direito. Vai esperar que o vou te citar uma. Continuar mudando. Vou te citar uma.
O departamento de marketing do Inter, que tem como vice-presidente o Jorge Avancini, tinha como diretor executivo de marketing um colombiano, Juan Boeira, não sei o quê, que foi, junto com o Jorge Avancini em 2007, eles foram do marketing do Inter. E o Inter perdeu uma ação de quase 3 milhões de reais por plágio de uma campanha. Eram os dois. Sim, teve e problema. agora, esses dois, eles foram conduzidos no Internacional para o marketing, e eu conversei, e o Fabrício Falcoves, que estava fazendo uma matéria sobre isso no Correio do Povo, e eu conversei, eu também já havia destacado aqui na Guaíba, como é que o Inter, que está prometendo inovações, contrata um executivo de marketing que perdeu uma ação por plágio e fez o Inter gastar 3 milhões de reais. E eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos, o senhor sabia disso aí? E o presidente disse para mim que não sabia. 3 dias depois, do nada, surge uma proposta da vida para o Juan Boeira, que ele teve que sair e deixou o clube. Só que até onde eu sei, ele não está trabalhando em lugar nenhum agora, mas surgiu essa proposta da vida. O que foi isso? Isso foi uma habilidade, e aí méritos para o presidente, que com uma habilidade Ele não vai acertar tudo. conseguiu corrigir algo que estava errado. Certo? Então, tem coisas que tu inicia, que tu vai ver na tese. Tudo bem, Cristiano. É tudo mas aquilo não que a pode gente ficar fala, essa Gutiérrez. corneta constante, entendeu? Em tudo. Tese é muito bonito. Tu vai ver na prática, a coisa tem Claro, aí tem tu pressão, tem que contrapeso, corrigir. eu sei. Isso é correção de rumo. Mas isso não tem E problema. por que no futebol não pode ter uma correção de rumo se tu tá vendo que o troço não vai dar certo? Quer dizer, eu não sei nem se eles estão vendo se vai dar certo ou não. E nem que podemos garantir que não vai. Mas quem tá de fora... Bom, eu tô de fora, eu tô vendo Não, que a coisa, olha, a cada jogo que passa parece que Mas vai eu ser acho difícil dar certo. Não Essa- está proibido. essa Eu acho turbulência um pouco cedo foi pra gente reforçada. reagir dessa maneira. Essa turbulência, Gutierrez, foi reforçada ontem pela entrevista do João Patrício Herman em alguns pontos, tá? Que coloca que é um trabalho... O torcedor não aguenta mais ouvir essa palavra, mas é ainda, tá? De reconstrução. É um trabalho de recuperação de várias coisas, especialmente do momento atual do Internacional. Né? Um momento de uma nova gestão que quebra tudo aquilo. Essa ruptura nada mais é do que ele colocou a questão da ruptura. Né? A questão da... Mas esse discurso, Guimarães, veio desde a época da eleição. Isso foi prometido em campanha. O torcedor votou consciente nisso. Votou consciente que viria um técnico, Miguel Ramírez, com novos conceitos, seria mudado os conceitos antigos, uma projeção para o CAPA, para o departamento de prospecção, queria mudar o executivo de futebol, e isso tudo foi votado. Quando o torcedor votou na eleição, votou sabendo disso, votou por um processo novo. E esses apoiadores já queriam no dia 5 de janeiro que o presidente Alessandro Barcelos demitisse o Abel e já botasse o Miguel ali. Sabe qual foi? Olha, analisando hoje, dia 28 de maio hoje? Sim. Analisando hoje, sim, Guimarães, sabe qual foi o grande mal do Inter no momento? O grande mal foi chegar na última rodada do Brasileiro por 1 gol para ser campeão. Esse foi o grande mal. Cara, que aqueles que queriam a mudança em janeiro já não queriam no final do Brasileiro. E aqueles que não queriam agora estão achando o máximo pra ter razão de que, estão inventando. Só tem um outro detalhe. Entendeu? É uma reformulação. José Aquino Flores de Camargo, que foi o candidato que foi pro sócio junto com Alessandro Barcelos, também queria Miguel Ángel Ramírez como técnico, tanto que tentou contratar o Miguel, apalavrar com o Miguel, e o Miguel disse, não, eu estou acertado com o candidato Alessandro Barcelos. Eu queria fazer uma observação, se vocês me permitem aqui. O Carlos está aniversariando, talvez o fenômeno energético do aniversário tenha tirado um pouco da desconfiança dele e tornado ele mais ingênuo, porque o ingênuo da bancada sempre tem sido, ao longo da história, o Zé Aldo. E eu, com toda a minha ingenuidade, eu percebo que quando tu tem por trás o Ministério das Forças Ocultas pressionando, que isso atrapalha a administração. Claro que atrapalha. Se tu não tiver estabilidade e tiver conflitos internos... A pressão popular também, quando se trata de algo muito grande, como é o Inter. Isso remete a um processo de trairagem permanente, é gente no fogo amigo jogando pra fora. Corneta o tempo inteiro, esse cara. Fogo amigo, essa trairagem já tinha ano passado. Mas Opa, pera um pouquinho, ninguém está inventando a roda no Esporte Clube Internacional. Sempre teve. Não, sempre teve. O ano passado, o movimento político do Marcelo Medeiros conspirou contra o Marcelo Medeiros. Sim. Tanto que criaram lá o Confraria 98,
para apoiar o candidato José Aquino e ferraram todo o planejamento do Marcelo Medeiros. O atual presidente é uma dissidência. Aí o atual presidente, os assessores, Flávio Ordoc, o pessoal que era do Convergência, saiu todo mundo, porque eles formaram uma outra chapa com o I9 Inter. Contra a vontade do Marcelo. Aí, como é que faz? Abandonar o barco com o barco andando? A frase foi, eu vou lá para ser Gilberto Medeiros. Lembra quando ele disse isso? Sim, ele Gilmar Medeiros. Referindo ao pai dele. E ele foi lá e disse, sai todo mundo, porque vocês estão me traindo. Vocês estão fazendo oposição e no governo. Mas só que agora o Gutierrez coloca tu não aqui... pode essa gestão, Guimarães, reclamar de olha, fogo amigo, não sei o quê, porque eles fizeram a mesma coisa. E faz pouco tempo. Eu acho que também um ponto da entrevista de ontem foi isso que eu tentei dizer, a respeito de trauma de Série B, tá? Deu disso também, né? Mas foi um evento muito traumático, né, Gutierrez? Pô, mas chegaram em final de Copa do Brasil depois disso, foram vice-campeões brasileiros depois disso. Mas o que me parece é o seguinte, ó, aquele modelo, um modelo anterior que tem títulos, tá? Também é um modelo que, de acordo com a ótica e com a leitura dessa gestão, é um modelo que levou o time à Série B. E são coisas até reais. Então o pavor talvez seja... Espera um pouquinho. O Inter, o que levou o Inter à Série B foi incompetência administrativa, com incompetência de vestiário, uma série de corrupção, que se inseria no modelo. Agora vamos lá. Essa história, a gente debateu ontem. O Inter vem nos últimos anos jogando por uma bola. Não, olha, com o Cudê e com o Abel, e nem com o Odair, e eu acho que nem com o Zé Ricardo, não tinha Paulão lançando pra casquinha do Ariel. Não tinha isso. Tu tinha um time que preocupava mais defensivamente, mas saía tocando em contra-ataque em busca do gol. O Cudê já era até diferente, já era mais ousado. O que houve lá foi essa desculpinha de que, olha, sempre não, é trova, é caô. Basta olhar. Tu pode ter um time mais como agora a linguagem da moda, ele era mais reativo, tá bom, mas ele buscava o gol. E que não é proibido, olha aqui, se joga de várias maneiras. Vamos pegar os números do Odair. Vamos pegar os números, quantos gols fez? Isso aí... O que levou para a Série B foi uma confusão de interesses particulares com interesses do clube. O que levou para a Série B se chama, segundo o Ministério Público, formação de quadrilha. Certo? Acho que isso aí está resolvido, né? E uma série de incompetências. Não, o Guimarães está dizendo com razão que ainda tem traumas. Mas vem cá, cara, o que eu tô dizendo... Não, quem disse foi o João Patrício. Quem disse foi o João Patrício. Esse papo de que o Inter tem que mudar porque jogava por uma bola... é balela. O Inter não jogava por uma bola, não jogou por uma bola com o Odair, não jogou por uma bola nem com o Zé Ricardo, tão pouco com o Cudê e muito menos com o Abel Braga. Tu pode querer fazer uma inovação no futebol, pode, não está proibido, mas aí dizer que sempre jogava por uma bola é mentira. E cai quem quer. Basta olhar os números do Inter com esses treinadores. Só tem uma coisa, o Inter tá pensando grande em contratar o Miguel Ángel Ramírez, não pelo tamanho do Ramírez, pela maneira como ele pensa futebol. O Inter tá pensando dar certo é outra história. O Inter pensando a longo prazo. Exato, dar certo é outra história, mas tá pensando grande. E eu criticava, tenho imenso respeito pelo ex-presidente Marcelo Medeiros, mas eu criticava quando ele, na minha opinião, pode até não ter sido a intenção dele, me parecia estar diminuindo o Inter. No que tange tamanho, objetivo, coragem, sempre resignado, explicando as dificuldades que são verdadeiras, elas existem, mas o Inter tá na hora de virar a página. E tu critica o Alessandro Barcelos que fala a mesma coisa? Tô criticando, o próprio João Patrício Hermann ontem fez isso. Tô criticando, tem que virar a página. Acho que até já virou no mais difícil, que é no ato administrativo, de contratar um treinador com esse pensamento, de ter trazido o Grossi para a coordenação da base. Tudo isso é louvável no Inter. Tem o campo? Tem. E a gente vai ter que criticar o campo. Vamos ter que observar o que está sendo feito no campo. Eu acho que é uma questão mais simples que isso. Tem que virar a página disso. Eu acho que é uma questão mais simples. O Inter tem a curto prazo uma dívida de 400 milhões de reais. Pronto. Tem que vender esse ano 90 milhões de reais. É uma âncora. É horrível. 2. O Inter tem dinheiro para contratar? Não tem. Tá tentando na criatividade contratar jogadores. Ponto. Grandão, precisa encerrar. E não vai conseguir, olha, é muito difícil ganhar alguma coisa. Se te ligar... Tu tem essa consciência, Cristiano, tu entende isso. Tem torcedor que quer ganhar ontem os campeonatos. Tu te controla se te ligarem pedindo pra tu ligar a câmera, tá? Fala, Magno. Tem que encerrar aqui, a Ana também quer dizer alguma coisa. Segundos pra vocês. Magno. Fica pra amanhã minha manifestação.
O Conselho do Cruzeiro ontem definiu a escolha de Dirceu de Castro como nome do estádio. Então, a partir de agora, o estádio do Cruzeiro em Cachoeirinha se chama Estádio Dirceu de Castro. Bela uma justa homenagem. Bela homenagem. Aninha. E a Série B começa hoje em Brasil e Londrina, 4 da tarde, sorte ao Chavante. Faz uma frase aí, porque amanhã não tem, Ana. Segunda, então, não tem pressa. A gente já vai falar com certeza ainda mais sobre isso, modelo de gestão, etc, etc, etc. Não, é que era um pouco mais longa, né? Falando que, tipo assim, o torcedor não pode se sentir enganado por uma gestão que prometeu que ia fazer todas essas mudanças, e o torcedor, na hora que exerceu o seu voto, sabia que a coisa ia mudar e mudar drasticamente. Nem sempre. Quando a gente faz essas mudanças, as coisas dão certos, né? Em apenas 4, 5 meses. Eu não sei se o torcedor realmente sabia que ia ter uma mudança tão drástica. Eu acho que teve uma votação. Eu acho que teve uma votação muito por rejeição ao candidato Aquino, por uma mudança daquilo que vinha sendo feito no Inter. Os caras venderam um mundo maravilhoso de cores, né? Não venderam um mundo maravilhoso. Eles venderam a realidade que eles prometeram. Eles estão cumprindo. A falta de grana que o Cristiano acabou de trazer. Eles venderam demanda. E a gente está criticando porque eles falaram e eles estão fazendo o que prometeram. Sim. Que não ia mudar e não ia se depressão. Tem 5 meses de gestão, calma. Guima, estourou, Guima. E 3 de treinador. Só que o futebol dá pouquinho. Eu ia dizer, é pra tomar depois bronca, tá? Eu ia dizer que é o mundo Titas Killing. O Luizinho já tá chegando aí. Tchau, Magno. Tchau, Carlos. Arquivo Guaíba sobre a civilização Inca, amanhã, 10 da noite. Mais uma vez, parabéns ao Carlos Guimarães pelo aniversário. Voltamos na segunda. Tchau.